Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Solsist Energia. Eu sou o Luciano Vinci, se você ainda não me conhece. E hoje eu vou falar para você presta atenção, os quatro principais erros que as pessoas cometem ao definir as suas metas. E esses quatro principais erros servem tanto para o setor fotovoltaico quanto para a sua vida pessoal. Então é muito importante que a gente saiba definir as nossas metas para saber onde que a gente vai chegar e principalmente quando a gente vai chegar naquele objetivo que a gente tanto pretende. Então eu reuni aqui essa aula um pouco diferente para começar aqui o ano, né? A gente teve a primeira aula do ano que foi em relação aos números do mercado de energia solar fotovoltaica até 2019 e agora em 2020 eu vou começar essa sequência de aulas aqui, né, do canal do YouTube da Solsist, com essa parte das metas. Por quê? É muito importante, eu vejo, né, a gente tem contato com muitos alunos, com muitas empresas, né, alunos dos nossos cursos, e aí eu percebo que muitas vezes, muitas dessas pessoas não conseguem os resultados que elas querem ou que elas poderiam alcançar porque não conseguiram definir muito bem as suas metas. Então, eu reuni esses quatro principais pontos, né? Era uma live que eu já queria fazer há mais tempo, uma aula, estou acostumado com as lives também. Era uma aula que eu estava querendo fazer há mais tempo, estava programando ela para o início do ano, né? E aí, eu assisti uma outra live no Instagram de um cara assim fantástico, que estava falando, né, sobre metas, e ele colocou esses quatro principais pontos. Eu ia trazer uma meta, a parte de metas aqui, só o primeiro ponto. E depois de assistir essa live, e aí até falo, né, quem é o Jerônimo Temel, né, se você não conhece, procura que você vai ter muito conteúdo bacana dele lá. E ele colocou mais 3 pontos que fazem, né, um enorme sentido, mas eu ainda não tinha sistematizado isso numa aula, só estava com o primeiro ponto, né, que eu vou apresentar aqui para você. Beleza, vamos lá. Então essa aula eu vou falar esses 4 pontos e para você que é do setor fotovoltaico, eu tenho um bônus no final. Eu sei que você às vezes é mais técnico, quer uma coisa assim mais numérica, então eu vou deixar um bônus no final, né, dessa aula falando sobre uma forma de criar uma meta para sua empresa que vai trazer resultado, né? Isso se você já tiver empresa. Mas acompanhe também até o final que com certeza, mesmo que você não tenha uma empresa ainda, vai fazer sentido para você, tá bom? Então, vamos começar? Seguinte, temos que ter muita atenção nesses 4 pontos, por quê? Porque se a gente não fizer ou fizer um deles somente, vai chegar uma hora que a gente vai esquecer das metas, vai esquecer elas, vai colocá-las num canto, vai estressar e aí é pior do que não ter é começar e parar, na minha opinião. Então, faz o seguinte, se você está assistindo esse vídeo de forma gravada, pausa a aula, vai lá, pega um papel, uma caneta, anota tudo que eu vou falar aqui com você, tá bom? E aí, define, né, no final dessa live você vai definir essas metas. Mas antes, lembrei de um ponto aqui. Eu gostaria muito que você falasse aqui nos comentários, escrevesse aqui nos comentários, que se você chegou nessa aula aqui, se você já tem as suas metas definidas para o ano, ou não, ainda não tenho as metas definidas. Escreve, eu tenho as metas, comecei essa aula com as metas definidas para o ano. Não, eu comecei essa aula sem as minhas metas definidas para o ano. Escreve aqui nos comentários, eu acho que vai ser legal, vai fazer sentido aqui eu ver como é que você está, né, qual que é o seu ponto, né, nesse momento da aula. E aí o seguinte, é muito importante também, que mesmo que você tenha já as suas metas definidas para o ano, eu gostaria muito que você verificasse esses 4 pontos que eu vou colocar aqui, se nas suas metas esses 4 pontos estão presentes, ok? Então, à medida que eu vou falando desses 4 pontos, eu vou te ensinando a construir uma meta. Então, se você não tem a meta, a gente vai construir aqui, você vai colocar esses 4 pontos. Se você já tem uma meta, você vai filtrar, vai melhorar a sua meta com esses 4 pontos, tá bom? Então, vamos lá. A maioria das pessoas não estão atentas a esses 4 pontos.
E aí, quando não está atento a esses 4 pontos, né, na hora de definição de meta, pode saber, vai dar problema depois. Ou vai desistir dessa meta, ou a meta não vai dar certo, ou não vai conseguir, né, mensurar essa meta e aí vai dar ruim. Então, o primeiro ponto, porque aí você vai começar a entender o que eu estou querendo dizer aqui em relação às metas, tá? O primeiro ponto de realização, né, que muita gente erra, o primeiro ponto é que a meta não é smart. O que é isso, Luciano? O que é smart? Não sei se você já ouviu falar sobre metas smart. Smart do inglês, né, é esperto, inteligente, né, vamos traduzir assim. E SMART é um acrônimo, eu nunca sei falar, né? É quando você tem cada letrinha significa uma palavra. E aí é do inglês, né? O S é uma palavra, o M é outra. E aí eu vou colocar todas essas palavras aqui para você. Então, o primeiro erro que as pessoas têm ao definir uma meta é desenvolver uma meta que não é SMART. E isso é muito importante. É muito importante que a meta seja SMART. Então, toda vez que você for criar suas metas, você tem que lembrar do SMART. Coloca isso assim na parede da sua empresa, parede do seu quarto. Fala assim, se eu for criar a meta, a meta tem que ser SMART. E o que é o SMART? Eu vou falar cada uma dessas letras, tá bom? Então vamos lá. A primeira letra é o S de específico. Em inglês aí, ó, em cima em inglês específico. Então as metas, ao serem criadas, elas têm que ser específicas. Porque se você não tem uma meta específica, se você não consegue desenhar ela de uma forma clara e objetiva, né, você não vai conseguir alcançá-la. Né? Ou você vai ver ao longo dessas palavras aqui que faz muito sentido. Por exemplo, eu quero ser feliz. É uma meta, pode ser uma meta de vida. Ser feliz. Beleza, mas ser feliz, o que é ser feliz para você? Eu não sei. Eu quero vender mais. Beleza, é um pouco mais específico, mas mesmo assim, como assim vender mais? E aí, o que é isso? Entendeu? Fica vago o negócio. Então, quando a gente coloca uma meta específica, já começa a melhorar. E esse é um primeiro ponto da meta SMART. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, que além de específica, a meta tem que ser mensurável. O M é de mensurável, ok? Então você tem que conseguir medir essa meta. Por exemplo, quero ser feliz. Você consegue medir a felicidade? Vou dar 5 risadas ao dia. Isso quer dizer que é feliz? A pessoa está sendo feliz? Porque aí você está medindo de uma forma um tanto quanto, né, bagunçada, aí, vamos colocar assim. Porque você não está sendo específico, então como que você vai ser mensurável de uma coisa que você não é específica? Então você tem que ser mensurável essa meta também. Você tem que medir. Eu quero emagrecer. Tá. Começou a melhorar aí, ó. Vamos colocar a parcela mensurável nessa meta. Quero emagrecer 10 quilos. Pô, aí eu consigo medir. Eu consigo medir a minha evolução ao passar do tempo. Então já começou a melhorar, ok? Eu quero ser saudável. Pô, o que é saudável para você? Você não consegue, não é específico o suficiente, muito menos você não consegue medir. Não, eu quero descer o meu índice de colesterol, eu quero aumentar o meu condicionamento físico. Não, condicionamento físico também não dá para medir. É difícil pensar assim, né? Então você tem que conseguir pegar alguma coisa que você vai conseguir medir, tá? Você vai ser específico e vai conseguir medir essa meta ao longo do tempo, tá bom? Então vamos lá. O próximo ponto, que é muito importante também, todos esses são, é que você tem que ter uma meta atingível. E eu vejo isso muitas vezes acontecendo. Às vezes a pessoa tem uma meta e coloca uma meta tão grande, mas tão grande, que ela assim não é atingível. E aí a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Não adianta você colocar que, sei lá, você quer ganhar 50 milhões de reais ao ano. Pô, você consegue atingir isso? Vou conseguir jogando na loteria. Então, beleza. Ok, a sua meta então é ganhar na loteria. Mas você vai conseguir ser específico para essa meta, fazer ações que vai te levar a isso, a não ser só jogar e só contar com a sorte? Não vai.
Então, você tem que atingir essa meta. Não adianta eu querer, né? Eu querer ganhar 50 milhões ao ano se eu não tenho um preparo para isso, ok? Eu não tenho uma base sólida para isso. Eu só cheguei lá e chutei o número. Não adianta. Ela tem que ser atingível. Olha, eu quero, vamos supor, vamos lá usar o exemplo do emagrecimento. Quero emagrecer 10 quilos. Ok, beleza. Você mediu, foi específico. Agora é atingível? Você consegue atingir esses 10 quilos? Às vezes sim, tudo bem, né? Mas vamos supor que a pessoa é magra, só pele e osso. Ela colocar que quer emagrecer 10 quilos, ela vai conseguir atingir? Se ela conseguir chegar a esse nível, ela vai acabar, né, tendo problemas de saúde. Do mesmo modo, de colocar uma pessoa que é muito, né, sei lá, deixa eu ver aqui um outro exemplo de atingível. Uma pessoa que, por exemplo, toca música, tem uma banda, sei lá, e ele tem a meta de abrir o Rock in Rio. O cara tem uma banda, mas é uma banda de tocar em bares, né, sei lá, em casas noturnas, ou não, uma banda de garagem que só brinca com os amigos ali e tal. E o cara quer, no próximo ano, abrir o Rock in Rio, fazer um show no Rock in Rio. Essa meta é atingível? Ó, eu quero deixar muito claro, eu não quero que você desista dos seus sonhos e nem que desista das suas metas, não é isso. Eu quero que você crie metas que você consiga atingir. Atingindo uma, você passa para outra, que a gente vai chegar logo na frente, eu vou falar sobre isso. Então, você tem que encontrar um parâmetro aí que você consegue atingir essa meta que é mensurável e que é específica, tá? E aí vem um ponto. Ela tem que também ser relevante para você. Tem que fazer diferença na sua vida. Então, vamos colocar esse exemplo da pessoa lá que toca só por diversão. Vai fazer diferença na vida dela tocar no Rock in Rio? Provavelmente sim. Mas, se não fizer, né, se ela definir uma meta ali só por definir, só porque alguma pessoa falou com ela, é legal tocar no Rock in Rio, acho que é interessante tocar. Eu vou fazer essa meta porque fulano de tal falou comigo que é bacana. Não, essa meta tem que ser relevante para você. Não adianta o outro falar, eu vou fazer isso porque fulano de tal fez, né? Eu vou entrar nesse ramo, eu vou começar a estudar isso daqui porque fulano de tal faz isso e ele acha legal isso, eu vou fazer isso também. Não, isso é relevante para você, né? Não adianta você começar a fazer uma coisa que não seja relevante para você. Vou estudar para concurso, porque todo mundo de concurso é legal, mas eu vou estudar. Minha tia falou, meu primo comentou comigo, falou que concurso é legal, então eu vou estudar para concurso. Mas isso vai fazer diferença na sua vida? É relevante para você? Então você tem que ter muita atenção nisso daí. E o último ponto, e mais importante, ou não menos importante, né, desses 5 pontos, que eles têm que caminhar junto, tá, gente? Ele tem que estar todo mundo junto, esses 5 pontos, que é a base temporal, né? É uma meta que você consegue medir e monitorar ao longo do tempo. Então vamos lá pegar o exemplo do emagrecimento. Eu quero emagrecer 10 quilos, né? Isso é atingível no meu caso? Eu agora vou usar o meu exemplo aqui. É atingível no meu caso? Acho que sim, estou bem gordo aqui. Mas beleza, é atingível. É relevante? Sim, é relevante para mim porque faz diferença na minha vida. Mas isso em quanto tempo? Eu quero emagrecer 10 quilos em 10 anos? Ou quero emagrecer 10 quilos em uma semana? Isso faz diferença. Eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. Aí já ficou mais plausível, né? Todos esses pontos conversam um com o outro, ok? E repara o seguinte, eu te falei do primeiro erro da meta não ser smart, colocando exemplos fora do setor fotovoltaico. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você utilize da sua criatividade para empregar essa meta smart na sua realidade, na sua vida do setor fotovoltaico.
Eu não sei se você já tem uma empresa, se você está estudando, se está pretendendo fazer um treinamento, um curso, ou se você quer colocar na sua casa. Independente do motivo que seja, que você chegou nesse vídeo de metas, né, para o setor fotovoltaico, é muito importante que você entenda essa meta, que essa meta SMART serve para qualquer coisa na vida. Então, se você conseguir entender, interpretar muito bem essa meta SMART, você consegue aplicar, né, no setor fotovoltaico, na sua realidade, ok? Vamos supor, eu quero aumentar a minha equipe. Beleza, eu vou agora trazer um exemplo fotovoltaico. Quero aumentar a minha equipe. Peraí, isso é específico? Assim, aumentar a minha equipe? Mais ou menos, né? Eu quero aumentar a minha equipe de instalação em qual número de pessoas? Com 2 pessoas, porque aí é mensurável. Eu consigo atingir isso, 2 pessoas, porque está dentro do meu orçamento, dentro do meu planejamento. É relevante para mim, porque com mais 2 pessoas eu vou conseguir fazer mais obras, as minhas obras vão sair mais rápido. E eu quero isso em 1 mês, ok? Eu quero aumentar a minha equipe em 2 pessoas no próximo mês. Pô, eu coloquei uma base de tempo aí. Dessa forma, você vai conseguir rodar tudo que você tem que fazer, entrevista, coletar currículos e tal, nesse período que você quer. Se você não colocar a base de tempo, você vai, eu quero aumentar a minha equipe em 2 pessoas. Beleza, vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não fez nada para isso acontecer. Então, a base de tempo também é muito importante, entendeu? Então, utilize disso para construir as suas metas, seja elas quais forem no setor, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou falar do segundo ponto, que é muito importante. Então, primeiro, você construiu a sua meta, que a meta tem que ser SMART. Agora você não vai esquecer mais essa palavra. E o segundo ponto, essa imagem aí do fundo, representa muito bem o segundo ponto. Repara o seguinte, eu procurei na internet uma imagem que poderia trazer, né, ilustrar o que eu vou te falar. Isso aí é eu acho que uma arara, né, de feira de brincos, eu acho que parecem brincos aí. Vamos supor que você vai comprar um brinco lá para sua mãe, para sua esposa, para um amigo, para uma amiga, sei lá. Você quer comprar um brinco aí, tá bom? Vamos lá, você está vendo esse tanto de brincos aí disponíveis e você tem a meta de comprar um brinco para a pessoa. Quando você tem esse tanto de opções, fica mais complicado de você escolher, você não acha não? Vamos supor que você fosse na banca e só tinha uma opção, você tinha que comprar o brinco aquele dia, aquela hora, naquele local, e só tivesse uma opção, você ia pegar esse brinco e pronto, e levar, ok? Maravilha. Então, o segundo ponto é o quê? A quantidade de metas. Não sei se meu exemplo ficou bem ilustrado aqui, se deu para captar o que eu queria passar, mas essa frase aqui faz todo sentido ao construir metas. A quantidade de metas influencia. Não adianta você ter 50 metas. Chegou no início do ano, eu vou definir 50 metas para minha empresa. Não adianta você definir uma porrada de metas, porque você não vai conseguir ter foco nas principais, naquilo que realmente é relevante para você, né? Então você vai ficar perdido. E aí no meio do caminho, você vai esquecer uma, esquecer outra. Aí você vai ver que aquela 45ª não está sendo realizada e você vai começar a se desmotivar. Você vai começar a cair num ciclo vicioso de não conseguir fazer as coisas e deixar de fazer outras porque você não está conseguindo fazer aquela determinada meta. Então, com muitas metas, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Então, quantas metas você tem que definir? Uma só? Olha, às vezes uma para determinado assunto da sua vida é interessante, mas no geral, uma meta só, às vezes é pouco. Mas qual que seria a quantidade ideal? Eu acredito que 3 metas seria a quantidade ideal para você trabalhar, estudar, desenvolver aí um sistema fotovoltaico. Você tem que definir 3 metas. Ao alcançar essas 3 metas, você cria mais 3 e aí vai, ok? Ou vamos supor, você chegou aqui na live com 30 metas já definidas. Filtra. Primeiro filtra, divide na metade e tal, depois vai dividindo,
quais são as mais importantes? Quais são as prioridades? Defina as suas prioridades. E finalize com três metas importantes para você. Quando você definir essas 3 metas, você vai conseguir desenvolver muito bem essas 3 metas. E aí, o que acontece? Às vezes, uma meta não está conseguindo ser atingida, né? Tá difícil, tá complicado de conseguir fazer aquilo ali e tal. Em vez de você desmotivar daquela meta e parar, esquecer e entrar no automático e viver sua vida deixar a vida me levar, você troca aquela que você não está conseguindo pela segunda. E aí, começou a apertar esse daqui, tá complicado, troca, né, para a primeira e troca para a terceira. Você vai fazer nisso daí. É o chamado procrastinação criativa. Se não é esse nome, tô acabando de colocar esse nome aqui para isso. O que quer dizer isso? Isso também funciona para suas tarefas, tá? Quando você meta é diferente de tarefa. Quando você tem lá uma lista de tarefas para realizar no dia, chega lá, eu tenho que responder o e-mail do fulano de tal, mas falta um dado da engenharia para me passar. Em vez de você ficar ali parado esperando o dado chegar para você continuar a sua tarefa, você troca. Agora eu vou fazer esse projeto aqui. Você vai trocando entre as suas tarefas, entre as suas metas, porque aí você vai conseguir realizar todas e não vai entrar nesse ciclo vicioso que é quando você começa a fazer uma coisa, não consegue e trava, entendeu? Com poucas metas, vai evitar de você travar. Alcançando essas poucas metas que sejam muito importantes para você, você vai e pula para a próxima meta e cria mais 3, e pula para as 3 e depois vai. E aí você consegue finalizar, sei lá, se você tinha aí 50 metas, você vai conseguir finalizar as 50. Mas se você tem todas elas disponíveis, não vai dar certo, entendeu? Então, o segundo erro que as pessoas cometem, o primeiro a meta não é smart. O segundo é que as pessoas definem muitas metas, ok? E aí, o segundo também influencia no terceiro. Qual que é o terceiro erro que as pessoas cometem ao definir as suas metas? O terceiro erro é o chamado clareza ativa. O que quer dizer isso, clareza ativa? É você estar conseguindo enxergar todo o tempo a sua meta. Porque se você cria uma meta para você, coloca na sua cabeça, mas não deixa ela de forma clara e ativa na sua empresa, na sua vida, você, com o passar do tempo, vai esquecer dessa meta. E aí, lá no final, ou lá num determinado acontecimento que venha a ter, você vai ficar desmotivado, vai falar assim, nossa, eu tinha essa meta, eu tinha esse sonho de fazer isso, chegou a determinada data e eu perdi esse sonho. Por quê? Porque não estava ativo. Vamos supor aqui, você tem a meta de ir na feira de energia solar, vamos colocar a Enersolar, né? Não, Enersolar não, Intersolar, Enersolar nem existe mais. Intersolar, né? Intersolar. Tem essa meta de ir na Intersolar. Esse ano eu vou na Intersolar, porque eu vi ano passado, muita gente foi muito interessante, muitas novidades do setor fotovoltaico, esse ano eu quero ir na Intersolar. Se você não deixa isso de forma ativa, uma clareza ativa, pregado lá na sua parede, olha, eu tenho que ir na Intersolar, vou na Intersolar. Vai chegar no final do ano, acho que a feira acontece em agosto, setembro, outubro, não lembro o mês ao certo. Vai chegar na época da feira, uma semana antes, você vai fazer, nossa, a feira é semana que vem. Poxa vida, eu tô cheio de compromisso aqui, não consegui me agendar, não consegui comprar a passagem, não reservei o hotel, não vai ter jeito de eu ir. Aí vou deixar para o ano que vem. E aí você vai protelando, né? Passando, deixando as coisas acontecerem. Então, tenha a clareza ativa. Você definiu 3 metas. Essas 3 metas são importantíssimas para você. Essas 3 metas têm que ser smart, com aqueles 5 pontos, ok? Essas 3 metas são smart. Mas pegue essas 3 metas e coloca na parede. Coloca no espelho do seu quarto. Todo dia que você vai arrumar para ir para trabalhar, ou na empresa, todo dia que você chega no quadro lá de avisos da empresa, né, que seja visível para todo mundo, tem lá as 3 principais metas onde você quer chegar.
Quando ela estiver de forma ativa para você, você consegue desenvolver muito mais se ela não estiver de forma ativa. Tem até um estudo, né, que eu vi aí na internet, né, em relação à questão da pessoa ter consciência e ter visão do que é aquilo lá. É um estudo médico que, né, colocou lá, colocou uma imagem, um raio-x lá, sei lá, uma imagem de um determinado problema e falou com um grupo de pessoas: olha, vocês aqui, vamos supor 10 pessoas, vocês 10 têm problemas no coração, né, porque a sua veia aqui está entupida e tal. Para metade do grupo foi entregue o raio-x lá, a imagem, ultrassonografia. Eu não entendo, não entendo muito bem de partes médicas, mas eu achei esse estudo interessante que cabe aqui no Clareza Ativa. Então metade do grupo recebeu a imagem mostrando lá quanto por cento que estava entupido lá a veia, né, do paciente. E o outro grupo, beleza, não falou assim: você tem um problema, sua veia está entupida e boa, né, você tem que cuidar da saúde e tal. Um tempo depois, o grupo médico chamou de novo nessas 10 pessoas. Estou usando aqui, só estou colocando a essência do estudo, tá? Eu não lembro quantas pessoas que foram estudadas, né? Os dados técnicos, estou tirando aqui, estou contando uma história para você, tá bom? Vamos lá. Então, 5 pessoas voltaram, as 10 pessoas voltaram, 5 pessoas não tinham visto como é que estavam as veias do coração dela, e as outras 5 viram como é que era e tal. As pessoas que não viram como que era o estado dessas veias entupidas lá e tal, pioraram a alimentação, o sedentarismo, pioraram o quadro clínico delas. Já as pessoas que viram, tiveram clareza ativa e viram o que realmente estava acontecendo dentro do corpo delas, essas pessoas mudaram seus hábitos, né, melhoraram a sua qualidade de vida, né, e diminuiu, assim, o risco de infarto. Então é um estudo que mostra essa questão da clareza ativa, né? A gente utiliza muito aqui também quando a gente vai explicar alguma coisa, né, para a nossa equipe e tudo. A gente mostra essa questão da clareza ativa, mostra o porquê da coisa e deixa aquilo ali visível. Olha, você tem que fazer assim para isso, isso e isso. Então a pessoa vai criando essa clareza ativa que aí consegue desenvolver melhor o que tem que ser desenvolvido. Então quando você desenvolver suas metas, deixe ela visíveis e deixa ela de forma clara que você vai conseguir olhar para aquilo toda vez e aquilo ali vai ser uma coisa mais magnética, tá? Uma meta mais magnética para você conseguir alcançar ela, tá bom? Então esse é o terceiro erro, clareza ativa. Utilize desses pontos que eu estou colocando aqui para criar suas metas, né? Então, deixando suas metas visíveis, você consegue acompanhar o desenvolvimento dessas metas, né? Então, até em relação ao bônus que eu vou dar aqui, você vai ver o que a gente faz lá na SoulSystem, né? No final, o quinto ponto aqui, eu vou te dar um bônus. Você vai ver como que a gente deixa essas metas de forma de clareza ativa, tá bom? Vamos lá para o quarto ponto, e esse é um ponto mais difícil. Vou até beber uma água aqui. Esse quarto ponto, muitas pessoas têm dificuldade de olhar para esse quarto ponto e entender. E tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo essa aula agora, quando eu começar a falar do quarto ponto, vão desistir e vão sair fora. Porque é mais pesado. Porque, né, se a pessoa não seguir isso daí, ela deixa... ela fica um pouco, vamos colocar assim, um pouco triste. E aí ela prefere desistir e sair e partir para a próxima. Não faça isso, tá? Você vai entender o que eu estou te falando. O quarto erro é que as pessoas não se comprometem com o processo. Não se comprometem com o processo. Estão focadas só na meta, mas esquecem que elas têm que fazer muita coisa, trabalhar duro para conseguir aquele resultado. Então, muita atenção nisso. Se você define uma meta, você tem que focar não no resultado dessa meta, mas sim no processo que você vai conseguir
que você vai fazer para conseguir alcançar essa meta. Não está fazendo muito sentido? Vou te exemplificar. Por exemplo, um arqueiro, né? O cara lá tem um arco e flecha, tem que acertar o alvo, né? Se eu te entregar um arco e flecha agora, fala assim, ó, acerta aquele alvo ali, e você vai ficar tentando, você vai só parar quando você acertar esse alvo. Se você focar só no alvo, as chances são que você não consiga acertar esse alvo. Agora, quando você começa a prestar atenção no processo para a flecha sair do seu arco até o alvo, quando a visão, o foco sai do alvo e começa a entrar no processo, qual que é a postura que eu tenho que utilizar aqui, como é que o pessoal está fazendo, né? Eu tenho que puxar a flecha assim, qual flecha, qual arco que está usando, como é que vai fazer, como que eu vou chegar nisso daí. Quando você começa a olhar para o processo, acertar o alvo é mais fácil. E além disso, às vezes esse processo não é rápido, né? Então às vezes a gente vê, né, aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas a gente não vê que o vizinho colocou lá, ele levanta todos os dias cedo, poda a grama, trata, né, de pragas, coloca lá adubo, não sei o que, orgânico, cuida daquilo ali para aquela grama ficar verde. A gente só está olhando o foco, a grama é verde, mas não vê o processo que participou. E às vezes esse processo leva tempo, né? Você não sabe se esse arqueiro aí que eu estou colocando no exemplo, ele começou desde pequeno, né? Ele treina desde pequeno, desde novo, né? E às vezes tinha ajuda de quem já fazia isso, que já estava ali atirando, alguém ali para explicar, para direcionar. Porque se ele fosse sozinho, né, por conta própria, às vezes ele conseguiria até chegar ao alvo, acertar o alvo, mas ia demorar muito mais tempo. Às vezes quando a gente tem alguém para poder direcionar a gente, né, o caminho das pedras, né, popularmente falando, o ditado aí popular falando, alguém ali para mentorar, para dar um auxílio, falando, olha, levanta o braço assim, coloca o arco desse jeito, olha para naquela direção, solta a flecha dessa forma, você vai conseguir chegar no seu objetivo às vezes mais rápido, entendeu? Então, muita atenção nisso. Foca no processo que você tem que fazer e não no alvo, ok? Então, quando a gente foca no processo, olha, eu tenho aquela meta ali, né? Sei lá, faturar, vou colocar aqui, faturar R$500 mil por mês né, de energia solar fotovoltaica. Minha empresa eu quero faturar R$500 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões por mês com energia solar fotovoltaica. Beleza, eu quero ter essa meta. Mas o que eu estou fazendo no meu dia a dia para alcançar essa meta? Aí vai chegar lá no final do mês e fala assim, nossa, não alcancei minha meta. E aí, vou desistir para o mês que vem? Não. Foca no processo. Às vezes o resultado não vai vir de forma imediata. Ele tem um tempo para amadurecer e ficar bom para você colher esses frutos, entendeu? Então, muita atenção neste ponto. Foca no processo. E esses são os 4 pontos que as pessoas mais erram ao definir suas metas. Vou repassar aqui antes de ir para o bônus, tá bom? Então, primeiro ponto, a meta não é SMART, né? Você tem que definir uma meta SMART para você, que ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Depois você vai definir 3 metas. Você definiu 1, 2, 3 metas SMART para você. Lembrando que se tiver mais que 3, ou muito, às vezes você consegue até mais que 3, né? Mas 3 é um número bom. Se tiver muitas metas, você vai ficar perdido, ok? Então, o segundo ponto é quantidade de metas. Já o terceiro é que essas metas definidas estejam sempre visíveis para você saber onde você quer chegar. E, né, para chegar lá, você vai ter que ter foco no quê? No processo. Foco no processo. Comprometer
em fazer aquilo que deve ser feito para você atingir a sua meta. Se você tem uma meta de uma coisa, faça coisas. Não, coisa, né? Daqui a pouco eu vou falar trem, sou mineiro, fico falando tanto de coisa. Se você tem meta de chegar a um determinado número, sei lá, faturar por mês, R$500 mil por mês, foca em o que você tem que fazer que vai te levar a essa meta. Ficar, sei lá, prospectando não, ficar à toa, né, em casa, conversando com os outros, no WhatsApp, ou, sei lá, passeando, isso vai fazer você chegar na sua meta? Ou o trabalho duro e consistente que vai fazer? Então, foca no processo, ok? Beleza? Então, vamos aos bônus. Eu sei que você, que tem a cabeça mais analítica, tá achando essa aula muito viajada, mas não. A partir do momento que a gente consegue enxergar isso no nosso setor, faz toda a diferença para a nossa empresa. E aí eu vou te contar um caso, o bônus é um caso que aconteceu lá na empresa, e quando a gente mudou a forma de criar as metas, de definir com esses pontos aqui, porque a gente errava também, né? Esses 4 pontos a gente errava muito. Às vezes colocava um e não colocava o outro, e aí tinha problema. Então, o bônus aqui que eu queria falar para você é um exemplo de meta, tá? Olha só, eu fiz isso no passado e eu vejo muitas pessoas ainda fazendo isso no presente, tá? Isso a gente até discutiu uma vez no curso do Empreendedor Solar, que é o curso online da Solsys, no programa de mentoria nosso, e eu nunca tinha aberto ainda, né, aqui no YouTube essa questão, né, nas nossas redes sociais. A questão é definir, eu vejo muita gente definindo a meta para o setor fotovoltaico, definindo a meta em número de projetos. Eu quero fechar, sei lá, né, quem está começando aí, 2 projetos por mês. Essa é a minha meta. Minha meta é de fechar 2 projetos por mês, 3 projetos por mês. Não faça isso. Ok, é uma meta smart? Pode até ser, dependendo. Tem aspecto temporal, é específico. Não é tão específica porque você não fala projeto, fala assim, eu quero fechar 2 projetos. Aí já falhou porque não é específico, porque não falou qual o tamanho de projeto, onde, né, como que é o projeto de quê, então não é específico. Mas muita gente coloca isso. É mensurável? É relevante? Sim. Né? É alcançável? Também. Né? Agora é o seguinte, às vezes a gente tem uma relevância disfarçada. Eu quero fechar 2 projetos por mês. Em vez de você definir a sua meta da sua empresa em número de projetos, defina em lucratividade. Defina em lucratividade. E essa é a grande sacada. Sério. Eu sei que às vezes você está escutando isso, está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas na hora que você definir, colocar isso na sua empresa, você fala assim, puxa vida, o Luciano falou, aquele vídeo, aquela vez que eu assisti, o Luciano falou sobre isso e eu não tinha enxergado. Porque a gente demorou a enxergar. Teve pessoas que falaram com a gente, né? Até um programa do Sebrae que a gente participava, né, há muito tempo, alguns a gente até auxiliou depois. Nesse programa, um dos consultores falou, define por lucratividade. A gente custou a sair do número de projetos para lucratividade. Quando a gente entrou em lucratividade, a empresa decolou. E o que quer dizer isso? Como é que você vai definir a sua meta por lucratividade? Você vai calcular, você vai saber qual que é o seu custo fixo, o seu custo variável. Você vai ter todas as suas métricas da sua empresa e aí vai chegar lá, olha, eu quero ter um lucro líquido, né, no final do mês de tantos R$1.000. E aí você vai focar em chegar naquele resultado. Então, se você fechar 2 projetos pequenos, às vezes você não consegue aquela lucratividade que vai ser suficiente para pagar o salário dos seus funcionários, seus custos fixos, nem nada. Então você tem que definir um número que consiga pagar isso daí tudo e ainda sobre, né, lucro para a empresa. Então, quando você foca nesse número, né, nesse número de lucratividade não em projetos, você começa a procurar projetos mais lucrativos e começa a fechar mais projetos também. Entendeu? Então, defina a meta da sua empresa em lucratividade. Olha, eu quero ganhar tanto, eu preciso ganhar tanto para minha empresa sobreviver. Preciso ganhar tanto para minha empresa ficar bem.
Preciso ganhar tanto para minha empresa expandir e eu chegar na segunda meta que eu defini, que é aumentar a minha equipe. Então, faça isso, tá? E aí eu coloquei isso como bônus porque é uma sacada que muita gente larga para lá ou pode parecer até muito óbvio. Mas o óbvio que você não está utilizando, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Você está jogando o seu futuro fora. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número de lucratividade e você vai definir 3 metas de lucratividade. Aquela de sobrevivência, aquela boa e aquela assim, a gente aqui na Solci chama de hipermeta. É hipermeta e tal, né? Tem os parâmetros. E os números vai depender e você vai definir de acordo com a sua realidade. Então não adianta eu ficar falando meus números aqui que não vai fazer sentido. E nem vou falar porque são dados estratégicos da empresa. Mas aí você vai definir 3 números para você. Meta, supermeta e hipermeta, tá? Ok. Você vai colocar isso no quadro, à vista de toda a empresa. Todo mundo vai ver esse negócio aí. E aí um negócio que eu achei bem interessante, que os meninos lá do escritório, né, os estagiários, o pessoal do comercial que resolveu colocar, eles colocaram um gráfico de barra assim no quadro, que eles vão preenchendo, a cada projeto fechado eles vão preenchendo até atingir os 100%. Né? Então começa lá o mês em 0% e vai atingindo em 100%, que é a primeira meta. Depois tem a super e a hiper meta. Quando você tem essa gestão à vista, todo mundo chega e olha para o quadro, tá faltando tantos mil reais, faltando 10 mil reais para eu fechar, então tem que fechar um projeto hoje para a gente fechar o mês. Isso faz toda a diferença, porque senão, antigamente o que acontecia? Chegou o mês, final do mês, quantos projetos a gente vendeu no mês? Foram 3, esses 3 deram lucratividade? Não. Que pena, né? Vamos pro próximo. E ficava nessa onda. Na medida que a gente coloca isso no quadro, gestão à vista, todo mundo está vendo o que está acontecendo e todo mundo é responsável, né? Tem a clareza ativa, a meta é smart, né? Eu tenho uma quantidade, tenho 3 metas, né? Resumimos em 3 metas. Tem isso daí no quadro, todo mundo está vendo? Pô, bicho, todo mundo consegue focar no processo. O que eu tenho que fazer para atingir aquele número? Se não, virava ali, eu ficava olhando, admirando. Esse número, tem que chegar nesse número. E não chegava, entendeu? Então, isso faz toda a diferença na hora de criar as suas metas. E vamos chegando ao fim dessa aula. Espero que você tenha gostado. Eu ainda não tinha falado, mas agora eu vou falar. Dá o like aqui nesse vídeo, por favor, que isso ajuda esse vídeo chegar a outras pessoas. Coloca aqui nos comentários também o que você achou da aula, se você tem alguma meta, se já definiu suas metas depois dessa aula, né? Então, fique atento a esses 4 pontos para definir as suas metas da sua empresa, da sua vida, e que esse ano de 2020, apesar de todas as... eu estou gravando esse vídeo em 2020, eu não sei, né? No YouTube às vezes você está vendo esse vídeo depois, apesar de todas as conjunturas que podem acontecer aí no setor fotovoltaico brasileiro, eu acredito que esse ano vai ser um ano de crescimento para quem esteja preparado, para quem vai estar comprometido com o processo. Tenho certeza que esse crescimento vai vir, independente do que acontecer no setor como um todo, tá? Então, esse setor vai ficar cada vez mais complicado para iniciantes que não têm uma base sólida, uma base boa, não tem uma preparação técnica e nem gerencial do negócio. Mas quem tem, você provavelmente tem, porque está acompanhando aqui esses conteúdos, tenho certeza que vai dar muito certo, né, o setor fotovoltaico, a sua carreira nesse ano, tá bom? Então é isso aí, te espero na próxima aula. Se você quiser ser avisado no e-mail, é só colocar, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para você preencher, né, e informação e-mail, que eu envio as informações todas por e-mail assim que sair uma aula nova, tá bom? Te aguardo na semana que vem, num próximo conteúdo da Solci Energia. Um abraço e até lá!